Qual foi o casamento mais legal que você participou? Mais chique, assim? Mas o teu, claro. Eu pensei a mesma coisa. Quando eu pensei nisso, eu falei, eu gostei muito do meu casamento. A gente talvez lembra de alguns casamentos aqui que a gente já participou aqui juntos, né, como igreja. Talvez você lembra de outros aí, uns mais chiques, assim, né, com refino. Nós mesmos participamos há poucas semanas atrás de um casamento que era assim, na estica, assim, era fino, fino mesmo, assim, aquela coisa finíssima, mais chique possível, tu via das coisas assim. Tem casamentos que são mais divertidos, né? São legais, você canta, dança, vibra com os noivos ali. O casamento do Alberto e da Fran foi muito divertido, né? A gente riu bastante, cantou, dançou lá, foi algo muito legal. Tem os vários casamentos, tem os casamentos que são emocionantes, né? São aqueles casamentos, talvez, os nossos mesmo, mas alguém que você ama muito, alguém que você conhece, e aquilo mexe com você, né? Você fica ali chorando e... Puxa, eu lembro de um casamento de um primo meu que eu fiz, e ele estava previsão de chuva. E aí os pais tentaram dissuadir, claro, eu só falei isso porque era aberto, né? Era num lugar totalmente aberto, um jardim maravilhoso, assim. Mas meio nublado e a previsão de chuva, e os pais tentando dissuadir ele, vamos botar uma tenda, vamos para outro espaço, já tem um lugar lá onde vai ser o buffet pronto. Vamos. E eles, não, eu lembro que eles me chamaram e falaram, Martim, vai lá e tenta convencer o teu primo. Cheguei lá, primão, vai chover. E aí? Ele falou, cara, manda pegar guarda-chuva. Vamos manter o casamento. Devo ter uma foto, podia até ter preparado isso. Gente, no iPad eu fazia assim, sabe, para tentar tirar a água. Chuva, sem nada, assim, chuva. Então, estamos aqui, mais um dia, a noiva, toda chuva. Imagina, 100 convidados na chuva, não tinha não tinha nada, só caindo água, assim, todo mundo, legal. Cara, Então, assim, os casamentos, eles são algo muito legais, tem vários tipos de casamento. A união entre um homem e uma mulher, ela é algo que mexe com a gente. É uma força muito grande. Tem uma música que eu gosto, que é aquela When a man loves a woman. Desculpe o meu, tá? Tava melhor antes, quando estava na música de Jesus aqui, né? O que essa música fala? Quando um homem ama uma mulher. Isso é a frase que ele canta. Quando um homem ama uma mulher. E aí a música vai falando várias coisas. Quando um homem ama uma mulher, ele não consegue tirar a mente dele disso. A mente dele fica lá, né? A cabeça, os pensamentos estão lá tentando alcançar, ganhar ela. Ele doaria tudo que ele tem para poder chegar no coração dela. O que ele mais quer e o esforço dele é ele conquistar essa mulher. Essa música vai cantando isso. Quando um homem é uma mulher, ele vai fazendo isso. Quando um homem é uma mulher, ele vai fazendo isso. E vai se doando e vai fazendo tudo o que ele pode. Então, esse desejo de união entre um homem e uma mulher é uma força muito grande. E nós chegamos aqui, no final da nossa série, justamente num casamento. Umas bodas aqui. O final da nossa série é a gente, como igreja, olhando para o futuro. A maior expectativa dos discípulos de Jesus, nossa, é de nos reencontrarmos com o Mestre. Afinal, desde o Éden, desde o primeiro casal, essa é a tônica da Bíblia. Não sei se você já percebeu isso, mas a tônica da Bíblia é sempre Deus se relacionando e querendo estar perto das pessoas. É sempre isso. Qual que foi o problema? Quando eles pecaram, eles se afastaram de Deus, mas Deus estava ali, ao longo de toda a história da humanidade. É sempre Deus se aproximando. O propósito de tudo que acontece é o relacionamento entre Deus e o seu povo. Desde o Éden até a Nova Jerusalém, até o futuro. Sempre foi a ênfase essa, está nos seres humanos, glorificarem a Deus, adorarem, exaltarem a Deus por sentirem prazer na presença dEle. Em estarem perto com o seu Deus, viverem um relacionamento com o seu Deus, isso é o que mais glorifica a Deus. Por isso, dentre todas as figuras que Jesus assume como rei, profeta, sacerdote, nosso Senhor, o nosso Salvador, a última figura que ele abraça é a figura de um noivo. Um noivo que recebe a sua noiva em um grande e eterno banquete, uma festa sem fim. Eu te prometo, nenhum casamento vai ser tão bom quanto o que nós vamos viver com Jesus. Amém? Amém, gente? Não estão tão empolgados assim? Eu espero te empolgar. Apocalipse 19, 7 diz assim: fiquemos
alegres e felizes. Vamos lá, eu quero ver um sorriso nesses rostos aí. Fiquemos alegres e felizes, louvemos a sua glória. Por quê? Porque chegou a hora da festa. Essa festa aguardada por milênios, literalmente, por toda a história. Fiquemos alegres e felizes, isso é o final da Bíblia, Apocalipse 19. Fiquemos alegres e felizes, louvemos a sua glória, porque chegou a hora da festa de casamento do Cordeiro. E a noiva já se preparou para recebê-lo. Nós aprendemos já, algumas semanas a gente falou até sobre isso, quando falamos sobre casamento, mas a Bíblia ela ensina que o casamento ele foi justamente criado por Deus para ilustrar o relacionamento entre esse Deus e o seu povo. A ideia de casamento surge no coração de Deus para ele poder dar uma ilustração, uma parábola real da vida real, uma dramatização real. Os casamentos, eles apontam para algo maior, que é o relacionamento entre o próprio Deus e o seu povo. Existem vários aspectos que comunicam isso, que apontam, que revelam o caráter de Deus no relacionamento com o seu povo. A unidade, a dependência, a alegria, essa cumplicidade que existe, a multiplicação que existe num casamento, a fidelidade, a lealdade, o sacrifício que existe nesse relacionamento, a amizade, o amor em si. Tudo isso, no fim das contas, que um homem e uma mulher vivem dentro de um casamento, tudo isso aponta para algo ainda maior, ainda mais antigo, o desejo de Deus estar junto do seu próprio povo. Deus sempre tratou o seu povo como a sua esposa, como a sua mulher. Lá em Isaías 54 diz, pois o seu Criador, o Senhor Todo-Poderoso, será o seu marido. O Santo Deus de Israel, o Deus do mundo inteiro, a salvará. O olhar de Deus para Israel era como um marido olha para uma esposa. Israel sempre foi apresentado diante do mundo como a esposa de Deus, como a mulher de Deus, inclusive tendo seus pecados encarados como adultério. Toda a traição, e veja, a palavra traição é exatamente essa, que o povo foi fazendo com Deus ao longo de toda a história, aos olhos do próprio Deus, era visto como um adultério, como infidelidade. Eu queria te convidar a abrir em Ezequiel 16. E aí? Tudo bem, pode jogar na tela. Estou na nova tradução da linguagem de hoje. Ezequiel 16, a partir do versículo 15. É um dos textos mais duros que você talvez leia na Bíblia toda. Um texto difícil de ler, duro. Eu queria pedir teu estômago. Porque esse olhar que Deus tem para o povo, como uma mulher, a sua própria esposa, faz com que, de fato, Deus se entristeça quando há infidelidade, denuncie o pecado. E Israel, mesmo sendo o povo eleito de Deus, o povo escolhido desde Abraão, tem toda uma história que permanece, ainda é um povo, eu sempre digo isso, Jesus é judeu, em algum momento o rei de toda a terra vai ser um judeu sentado num trono. Esse povo de Israel traiu Deus. Versículo 15 diz assim, mas você se aproveitou da sua beleza e da sua fama para dormir com qualquer um que passava. Usou seus vestidos para enfeitar os seus lugares de adoração, e ali você se entregava a qualquer um como uma prostituta. Você pegou as joias de prata e de ouro que eu lhe tinha dado, e com elas fez imagens de seres humanos. Você foi infiel a mim, adorando essas imagens. Você pegou os vestidos bordados que lhe dei, e com eles vestiu as imagens, e ofereceu a elas o azeite, o incenso que eu lhe tinha dado. Eu lhe dei comida, a melhor farinha, azeite e mel, mas você ofereceu tudo isso como sacrifício para agradar os ídolos. Sou eu, o Senhor Deus, quem está falando. Uau. Tudo que Deus deu, e aí vai se colocando, no lugar. Tudo que Deus oferece, tudo que Deus proveu para o povo, ele está falando, você pegou tudo isso, e não é que você só desprezou e jogou fora, você usou isso para adorar
outros deuses para adorar o seu próprio ego. Depois, versículo 20, você pegou os nossos filhos e as nossas filhas e os ofereceu como sacrifício aos ídolos. Será que não bastou que você tivesse sido infiel a mim? Será que ainda precisou matar os meus filhos e oferecê-los em sacrifício aos ídolos? Durante a sua vida miserável de prostituta, nenhuma vez você lembrou da sua juventude, quando estava nua, rolando no seu próprio sangue. O Senhor Deus disse: ai de você, sim, ai de você. Depois de ter feito todo esse mal, você ainda construiu altares em todas as estradas para ali adorar ídolos e praticar a prostituição. Você arrastou a sua beleza pela lama e se ofereceu a todos os que passavam e se afundou cada vez mais na prostituição e na adoração de ídolos. Você convidou os egípcios, seus vizinhos imorais, para que fossem para a cama com você, e por isso me deixou irado. Portanto, agora, eu levantei a mão para castigá-la, e para tirar a parte que você tinha na minha bênção. Eu a entreguei aos filisteus, que a odeiam, e que estão com nojo das ações imorais que você tem praticado. Não satisfeita com tudo isso, você correu atrás dos assírios. Você foi prostituta deles, mas eles também não a deixaram satisfeita. Depois você serviu de prostituta para os babilônios, aquela nação de comerciantes, mas eles também não a deixaram satisfeita. O Senhor Deus diz o seguinte: você fez tudo isso como uma prostituta sem vergonha. Em todas as ruas você construiu altares para lhe adorar ídolos e praticar a prostituição. Mas você não fez isso por dinheiro, como uma prostituta qualquer. Você é como a mulher que, em vez de amar o seu marido, comete adultério com estranhos. Isso aqui é Deus, o Deus que criou o seu povo, que forjou o povo de Israel, que tirou eles do Egito. Esse é o olhar que Deus teve em algum momento para esse povo. Falou: chega, não aguento mais. É isso que Deus está falando. De todas as maneiras possíveis, você destruiu o nosso casamento. Rompeu com tudo que a gente tem. Não aguento mais. É o que Deus está falando. Você fez isso porque quis, não é por dinheiro, não é por nada, você só não gosta de mim. É isso que Deus está falando. Como Deus leva a sério o compromisso que Ele tem com o seu povo. Deus não está brincando, gente. Quando Deus fala que é um casamento, isso aqui não é uma brincadeira, uma ilustração pífia ou superficial. Deus está falando sério, é assim que Ele enxerga. E agora, com a vinda de Jesus, essa ilustração ela é ainda mais ampliada, porque agora toda a igreja é vista como a noiva que está sendo preparada para o casamento. Paulo, lá em 2 Coríntios, diz: o mesmo zelo que Deus tem por vocês, eu também tenho, que é qual? Porque vocês são como uma virgem pura, que eu prometi dar em casamento, somente a um homem, que é Cristo, Jesus. Veja, Paulo já entende isso, fala: assim como Deus olha para você como essa noiva pura, perfeita, virgem, eu vou fazer a mesma coisa, vou tentar preparar você para aquele dia em que eu vou te entregar para Jesus. Preparação para um casamento é uma das coisas mais estressantes que tem também. Se o casamento ele é incrível e é maravilhoso, até o último dia, normalmente, é aquele estresse máximo. Será que vai dar certo as flores? Será que chove, né, como nesse meu amigo? Como é que vai ser a entrada das pessoas? E aí a cerimonialista, às vezes ela está mais estressada que os próprios noivos e está meio caótico tudo. E aí a roupa às vezes dá algum problema. São muitos detalhes. E não só para a festa em si, mas para o resto da vida. Porque a preparação para o casamento, ela envolve aquela celebração, aquele dia, mas envolve uma vida juntos. Então, você vai ficando com essa antecipação, tanto da festa e com os convidados. Será que eu convidei tal gente? Será que eu devia ter convidado? A comida, será que vão gostar? O preço que é pago, né? Tudo é caro. Além disso, você está pensando já na lua de mel, já está pensando, tá, mas eu tenho que pagar o aluguel, e aí a vida em si a dois. Toda essa preparação exige muito de nós, exige muito. E daqui, do dia que estamos até o fim, até o dia do nosso casamento com Jesus, nós, os discípulos, nós percorremos essa jornada de preparação para o casamento. Assim como o casamento aqui tem toda essa jornada de preparação,
nós também vivemos nesse momento. O destino nosso é a grande festa, o banquete, o dia em que estaremos lá celebrando. Esse é o destino. Mas o trajeto é a nossa santificação. Essa é a nossa preparação. O trajeto é esse. Fiquemos alegres e felizes, louvemos a sua glória, porque chegou a hora da festa. Apocalipse 19. A festa de casamento do Cordeiro, e a sua noiva já se preparou. Nesse dia ela está lá, pronta, perfeita. Mas até esse dia, meus irmãos, a expectativa é grande, a preparação ela vai exigir tudo de nós. Tudo de nós. A primeira pergunta para você é: quão sério você tem levado tudo isso? Veja, Deus leva muito a sério o casamento dele com o povo dele. Quão sério você tem levado toda essa preparação? Numa festa de casamento, de todas as coisas que são celebradas e a expectativa que existe, talvez uma coisa esteja num topo, assim, ou esteja muito perto, num top 3, num pódio ali, que é o vestido da noiva. Isso sim, ocupa muito tempo das mulheres e dos homens, consequentemente, que tem que lidar com isso também. Mas há sempre uma expectativa dos vestidos das noivas. Como é que vai ser o jeito? E elas visitam vários lugares e tentam ajustar tanto a carteira com o desejo, e alguma coisa que elas viram no Pinterest. Mas eu queria esse lacinho assim. Existe uma atenção para essa entrada que vai acontecer ali. E todo o resto da igreja está ali, né? E quando ela entra, é o momento ápice do casamento, é a entrada da noiva com o seu vestido. Essas vestes, elas falam muito sobre a expectativa, essa preparação do casamento. Eu lembro num casamento que eu fui, que não era a noiva, mas tinham duas mulheres com o mesmo vestido. O mesmo vestido, mas idêntico. E vejam, era um vestido bem inusitado, assim, era um vestido meio dourado, não era um vestido, o que poderia se dizer comum, né? Eu não sei muito sobre vestidos, né? Mas pelo que parecia, assim. E eram duas mulheres, eu conhecia uma delas, que eram muito finas até. Compraram fora, sabe? Isso aqui eu peguei numa viagem em Paris, então a chance de ser o mesmo vestido na cabeça delas era nenhuma, né? Eu vou colocar aquele vestido que é aquele meu que eu peguei, sabe? Lá em Milão, sei lá. E aí tinha uma outra pessoa com o mesmo vestido, o mesmo, não era só parecida, era idêntico assim, né? Foi fazer o quê? Tem que rir. Elas abraçaram, tiraram foto juntas, porque nessa hora, ou tu morre de vergonha e se isola, tira um vestido do bolso, né? Ou tu tem que abraçar o mico que vai acontecer, que foi o que elas fizeram. Mas existe essa preocupação com os vestidos dos convidados, das convidadas, no caso, né? Agora, o vestido da noiva é isso, é o máximo que a gente tem ali. É importante para a noiva toda essa expectativa e para todo mundo. Dentro dessa representação, a santidade dos discípulos de Jesus, do povo de Deus, da igreja, é considerada como esse vestido, essas vestes, essa roupa. O vestido da noiva, a igreja, é a sua própria santidade. Lá no final de Apocalipse 22, capítulo 22, diz assim: felizes aqueles que lavam as suas vestes, veja, as vestes estão limpas, brancas, para que com as vestes limpas, por causa disso, tenham direito à árvore da vida e entrem na cidade pelos portões. Assim como uma noiva precisa de um vestido. Não tem como ter uma noiva sem um vestido de noiva. A noiva, ela precisa do seu vestido. A igreja precisa do seu vestido de santidade. O nosso passaporte para esse casamento tão lindo que vai acontecer, o nosso vestido de noiva, por assim dizer, são as nossas boas obras de santidade, a nossa purificação, o estado de limpeza que nós chegamos nesse dia. Por ser santo, Deus exige santidade. Pedro fala isso. Sejam santos em tudo o que fizerem, assim como Deus que chamou vocês é santo, porque está escrito nas Escrituras Sagradas: sejam santos, porque eu sou santo. Deus se vê como um ser santo e por isso espera que os outros sejam santos. Não há como ter relacionamento entre um Deus puro e um povo impuro, infiel, desleal, adúltero. Lá em Oséias, que é um dos livros que também Deus trabalha muito essa questão de casamento, de matrimônio entre o próprio Deus e o povo, leia lá.
Em certo momento ele vai falar assim, mas esse povo transgrediu a minha aliança, assim como Adão fez. Veja, no olhar de Deus, vocês estão transgredindo a minha aliança e sendo infiéis, adúlteros a mim, eles foram infiéis a mim, diz o texto. Assim como Adão também rompeu a nossa aliança. O problema é o pecado. Quando Adão pecou, rompeu-se o relacionamento. Existe a impureza. Por isso nós precisamos estar puros para habitarmos com Ele. E até que Cristo volte, a nossa jornada, essa jornada de purificação, de santificação. Os discípulos eles vão crescendo em santidade, em pureza. Colossenses 3, e aí sim dá para abrir, Colossenses 3, versículo 10. Essa caminhada, essa preparação, essa limpeza das vestes que a gente faz, ela acontece juntos. Diz assim lá, e se revestiram, veja, e se revestiram. Aqui é a linguagem de roupa mesmo, é de usar uma roupa diferente. Se revestiram do quê? Da nova natureza, que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que a criou. Aqui não pode haver mais grego, judeu, circuncisão, incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Portanto, como eleitos de Deus, versículo 12, santos, amados, revistam-se. Coloquem uma roupa diferente, vistam-se de profunda o quê? Compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão, de paciência, suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutuamente. Caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa, assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem também uns aos outros. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Que a paz de Cristo seja o árbitro do coração de vocês, pois foi para essa paz que vocês foram chamados em um só corpo, e sejam agradecidos. Esse aperfeiçoamento que vai acontecendo, essa santificação, essa lavagem de vestes, ela acontece em unidade. É juntos que nós somos santificados, aperfeiçoados. Veja, o foco principal da igreja e das cartas às igrejas não são os encontros que aconteciam nos domingos. Você percebe isso? Quando a gente falou sobre o que era o domingo, o tema da mensagem era domingo não é o encontro não é o domingo, porque vai além disso, mas os textos são escassos até, eu poderia dizer. Como se portarem quando se reunirem nos domingos, tem pouca coisa sobre isso, porque o foco não era esse, o foco da igreja não é se reunir aqui por 1-2 horas. Que músicas vocês cantam? A roupa é essa, vocês botam as cadeiras assim, tem que ter a comida mais assim, mais assado, o copinho, não tem nada disso. A Bíblia não se preocupa porque o foco da igreja não é esse. As formas de celebração, as células que seja, vai ser assim, vai ser assado, tem jeito, tem isso, tem aquilo, o livro que vocês vão usar para fazer os discipulados, e não é isso, ou as músicas de novo, né? Qualquer outra coisa, entre aspas, mais religiosa ou litúrgica, como eu poderia dizer que a igreja faz. Nada disso é o foco da igreja. O foco é a santificação dos discípulos. Esse é o foco da igreja. E isso acontece no dia a dia. No que a igreja faz no dia a dia. O foco principal é no caráter. Tem a ver com o nosso caráter, irmãos. Muitos se distraem com esses detalhes religiosos, essas questões secundárias, e supõem que a igreja tem muito mais a ver com isso. Quando a gente fala de igreja, a gente está falando sobre o encontro de domingo, aí aquela igreja, aquela outra, e aquele não sei o quê, e tem um retiro, e não tem nada disso. A Bíblia ela gasta muito mais tinta para falar sobre a santidade, a santificação, o caráter, o ajuste, perdoem uns aos outros, suportem, sejam misericordiosos, generosos, e vai falando coisas do nosso dia a dia, da nossa prática. A preparação até a volta de Jesus tem muito mais a ver com o nosso testemunho do que com esses encontros aqui que acontecem, com a nossa liturgia, com o domingo. Ei, presta atenção aqui, nós precisamos nos preocupar com as nossas vestes. E aí você sabe que eu não estou falando de usar camisa, usar bermuda, podia estar de chinelo aqui. Você sabe que eu não estou falando disso. O que a Bíblia fala, as vestes são a tua porta de entrada. Assim como uma noiva chega com o vestido, lá no Apocalipse, as vestes brancas é o que habilitam
a noiva a entrar e participar daquela festa? O que é se vestir com roupas limpas, então, com vestes brancas, com vestes preparadas? O que é viver uma vida de santidade, então? Queridos, tem muita coisa. O manual está aqui. E é extenso. Mas eu queria falar algumas coisas, para que não fique vago. Eu queria te dar algumas coisas bem práticas, para você ter na tua cabeça, assim. Quando eu penso em igreja, será que eu penso mais em domingo, em celebração, na música, e aí é um videozinho que eu tenho que colocar e fazer um Reels, né, da gente canta. Isso aqui é minha igreja. É isso que você está pensando, ou você está pensando num grupo de pessoas que está se afiando, se discipulando, um ajudando o outro a viver uma vida de santidade, a chegar com a roupa limpa, branca. O que é essa vida de santidade? Falar sempre a verdade. Não minta. Não minta. Fale sempre a verdade. Não ser violento. Nós somos de paz, pacificadores. Bem-aventurados os pacificadores. Manter-se puro sexualmente. O que você assiste, o que você pensa, o que você fala, com quem você se relaciona. Não fazer fofoca. O que é uma vida de santidade, Marte? Não fazer fofoca. Não ficar falando da vida dos outros para outrem. Não difamar, não falar mal dos outros, muito menos. Ser generoso. O que é ser uma vida de santidade? Seja generoso, reparta. Tira coisa do teu bolso, tira 1 quilo de alimento e divide. Divide. Ser santo é repartir o que você tem. Seja paciente, espera, calma. Como na nossa era as pessoas são impacientes. Tem que resolver. Aqui me mandou uma coisa, eu tenho que fazer. É para amanhã isso aqui. Calma. E aí você atropela, machuca pessoas, atrapalha os outros. Calma, seja paciente, seja decente nas suas roupas, nas suas falas, nas suas palavras, nas suas conversas. Seja decente. Nada que seja duvidoso saia da sua boca. Lute contra a injustiça. Nós não vamos resolver o problema do mundo. Quem tem esse papel é o próprio Jesus. Ele vai resolver todos os problemas do mundo. Nós não vamos acabar com a pobreza, acabar com a fome, nada disso. Nosso objetivo não é esse. Mas nós lutamos contra a injustiça. Se a pobreza passa por nós, se a injustiça passa por nós, nós entramos nisso e lutamos contra a injustiça. Se alguém fala mal de outra pessoa, se alguém difama, se alguém rouba, se alguém está ali numa situação vulnerável, nós entramos porque nós somos contra a injustiça. Nós lutamos contra a injustiça. Não guarde ressentimento. A pessoa errou contra mim. Mas aqui você não sabe o que ela falou. Cresce. Ser santo. Você quer saber o que é ser santo? Não tem a ver com essa reunião aqui, tem a ver com quanto você guarda de mágoa no teu coração por outras pessoas. Ser santo é abrir mão, perdoar. Buscar reconciliação. Se é você o mal. Você foi o dolo é teu. Vai lá, pede perdão. Ei, cara, aquele dia, me perdoa. Ser fiel nos compromissos. Sim é. Sim é. Sim. E não é. Não. Ser preparado como igreja tem muito mais a ver com você dizer sim e ser sim, e você dizer não e ser não, do que você cantar uma música, levantar a mão. Muito mais a ver. Honrar pai e mãe. Honrar pai e mãe. Considerar os outros superiores a si mesmos. Bem, Jesus ele resume tudo isso lá em João dizendo: eu lhes dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros, assim como eu amei eles. Porque veja, existe um mandamento, amem uns aos outros, assim como vocês amam a si mesmos. E Jesus ele fala assim: eu quero dar um mandamento ainda maior. Eu vou resumir a lei aqui para vocês, meus discípulos, Jesus dizendo, né? Amem eles como eu amo eles, como eu amo vocês. Queridos, a Bíblia fala muito mais sobre santidade do dia a dia, sobre o caráter dos discípulos, do que sobre as nossas reuniões da igreja. Nós precisamos pensar a nossa união, o sermos igreja, como um lugar de santificação mútua. Lembra o que Tiago, o irmão de Jesus, fala lá no capítulo 5, versículo 16, ele diz: confessem os seus pecados uns aos outros, para que então vocês sejam curados.
Existe uma santificação que acontece no meio da igreja, do corpo. Meu desafio para você é, quando você pensar em igreja, a gente já tem desmistificado, eu espero que ninguém aqui mais pense nesse prédio morto aqui, que a gente está aqui hoje e amanhã pode estar em outro lugar. Não é sobre isso igreja, né? Amém? Mas eu queria te desafiar um passo a mais, porque quando você pensa em igreja, eu sei, pela fé, que você pensa em irmãos, você pensa em CPFs, em rostos, em fotos, em famílias, você pensa nas pessoas. Mas eu queria que você não lembrasse ainda dessa reunião de domingo. Quando você pensar em igreja, eu queria que você pensasse nisso aqui, ó, em um ajudando o outro a ser mais santo, o caráter mais aprovado, o discipulado, é uma palavra que um chama o outro e fala, ei cara, presta atenção nisso aqui, eu acho que você errou aqui. Ou você pede perdão, eu errei aqui, eu preciso me consertar aqui. Como é que eu posso ser mais santo, falar mais a verdade, ser menos irado? Enfim, a lista vai, ela é infinita quase. Veja, a garantia de um julgamento é uma das coisas mais certas que tem na Bíblia. Tem uma coisa que a Bíblia ela não fala um pouquinho, ela não tangencia, ela passa do lado, quem pegou, pegou. Não, a Bíblia ela é muito clara em falar que um julgamento virá. É uma das verdades mais repetidas. Paulo diz lá em 2 Coríntios, é necessário que todos nós compareçamos diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que ele tiver feito por meio do corpo. Em Mateus, Jesus vai contar uma parábola, e ele diz sobre o casamento, e ele já está apontando para o casamento dele com a noiva, e lá no final o rei, entrou para ver os que estavam à mesa nesse casamento e notou ali um que estava sem as roupas nupciais, sem as vestes corretas. Veja, as vestes dele estavam inapropriadas, ele não estava santo o suficiente. E ele disse, amigo, como é que você entrou aqui sem a veste nupcial? E ele emudeceu. Então o rei ordenou aos serventes, amarrem os pés e as mãos dele e atirem-no para fora nas trevas, haverá ali choro e ranger de dentes. Nessa festa só entra quem tiver com a veste apropriada. Jesus falou isso. Haverá um julgamento. Ei, quais hábitos você tem tolerado? O que está manchando a tua roupa aí, cara? O que está sujando a tua roupa? E você está bem com isso, tem tolerado pecados, hábitos impuros. Você tem confessado um ao outro, como diz lá em Tiago, os próprios pecados, para que nós possamos ser curados? É sobre isso a igreja. Pastor, talvez isso possa soar muito legalista, muito moralista até. Tá, vamos lá, Deus enxerga o relacionamento conosco como um casamento, e Ele não está brincando. Ele foi muito sério com Israel, Ele puniu Israel e pune até hoje. E Ele olha para nós, para a igreja, como a noiva dele. E Ele fala, eu quero que vocês estejam puros, santos, usem o vestido correto. Quem não tiver com as vestes adequadas vai ser expulso. Jesus acabou de falar isso. Então, andem em santidade. Então, se eu estou tentando entender, eu poderia cair para um lado de imoralismo. O que importa é somente como eu vivo a minha vida e quão correto está o meu pedigree das boas obras, vamos dizer assim. Deixa eu ver como é que você tem se comportado aqui. Você tem sido uma boa pessoa, daria para dizer assim. Que difere isso das outras religiões, em que também se exige uma ética elevada, uma moral elevada, leis corretas. Não lembro aqui de bate-pronto nenhum grupo religioso, nenhum cosmovisão que difunda ideias más, fundamentalmente más. Nós estamos aqui, nosso grupo é para destruir a humanidade. Ninguém fala isso. É amar o próximo, é sempre cuidar, é sempre repartir, é sempre ter paz. Isso está em todo lugar, e é sobre isso. Qual é o problema ali? Nós somos movidos somente por esses méritos e esses esforços. E aqui, presta bem atenção, aqui vem a chave do Evangelho. Aqui está a chave do Evangelho. Vamos lembrar do nosso primeiro pecado lá? Nosso primeiro pecado como povo foi em Adão e Eva. Adão e Eva, a gente volta muito para isso porque a Bíblia começa assim. Primeiro pecado do povo, da humanidade contra o próprio Deus, ali onde rompe esse relacionamento perfeito, é com Adão e Eva. E quando eles pecam e desobedecem a Deus, se sentem autossuficientes, ignoram a voz de Deus e por aí vai. O pecado deles resulta em vergonha, eles percebem a própria nudez, eles se sentem maus, culpados, e aí eles tentam resolver.
Porque eles sabem que as vestes importam. Veja só, Adão e Eva, eles sabem, a gente está sem roupa. Não dá, a gente precisa resolver as nossas vestes. E eles mesmos vão lá e tentam resolver as vestes com roupa, com folhas. Folhas de figueira, eles tentam se ajustar. E aí em 3:21, Gênesis 3:21 diz que o Senhor Deus fez roupas de peles, com as quais vestiu Adão e a sua mulher. Deus precisou sacrificar um animal. Essa pele veio de alguém, né? Deus mata algum animal, sacrifica um animal e fala assim: Adão, Eva, essa roupa de vocês está inadequada. E vocês não sabem resolver a roupa. Eu tenho que resolver. Eu sei qual é a roupa adequada e veste eles. Da mesma maneira, Jesus, ele precisa se sacrificar, morrer, verter o sangue dele por nós, para que nós então fôssemos limpos pelo seu sangue. E aí sim, Jesus fala: a tua roupa está inadequada. Eu preciso limpar as tuas vestes. Eu preciso limpar esse vestido de você, noiva. Isso só com o meu sangue. Lá em Apocalipse, esse livro que vai contar no final sobre esse grande casamento, no começo já diz assim, os primeiros versículos, João se apresenta, eu estou aqui escrevendo o livro e tal. Aí ele fala assim: Jesus Cristo, a testemunha fiel, ele é o primeiro filho, que foi ressuscitado e que governa os reis do mundo inteiro. Ele nos ama e pela sua morte na cruz nos livrou dos nossos pecados. A ideia foi sempre essa. Quando Jesus é apresentado lá no último livro, ele fala assim: esse aqui que governa os reis do mundo inteiro e que nos limpou porque ele morreu por nós. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. João fala isso também. Mas talvez para mim o melhor texto para fazer essa união e apresentar Jesus como esse noivo que purifica e que limpa a sua igreja, está em Efésios. E aí, se quiser abrir, Lucas, Efésios 5. Do 25 em diante. Esse é um texto clássico sobre relacionamento entre homem e uma mulher. E Paulo deixa muito claro no final do texto que, acima disso, ele está falando do relacionamento entre Cristo e a igreja. É assim que termina o texto. Eu me refiro, Paulo diz, ao relacionamento entre Cristo e a igreja. Mas também funciona para o homem e para a mulher. Como se Paulo estivesse dizendo isso. E aí ele diz aqui no 25, maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa. E aí veja, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para que a santificasse. Quem que santifica a igreja? Cristo a santifica. Tendo-a purificado. Quem que purifica a igreja? É Cristo que purifica, por meio da lavagem de água e pela palavra. Para quê? Versículo 27. Jesus se sacrifica e se entrega por ela. Versículo 25, estão comigo? No 26, para que ele se entrega? Para poder santificar, purificar, ele faz tudo isso. No 27, para que ele faz isso? Para apresentar para quem? Para si mesmo. A igreja como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Presta atenção, o principal interessado na nossa santificação é ele. E mais, o principal agente da nossa santificação. Quem mais se importa e quem diz só entra aqui quem tiver com a roupa adequada é o próprio Deus. Mas ele é o principal agente, é ele que faz. Nós somos passivos aqui, veja, ele se entregou por nós. Nós fomos santificados, nós fomos purificados, nós fomos lavados por meio da água. Nós fomos apresentados como igreja gloriosa, para ele mesmo. Jesus é o maior interessado na minha e na tua santidade, na santidade da igreja. Ele, como um marido fiel, como um noivo fiel, é quem age nos limpando e nos purificando. E talvez isso possa levantar uma outra questão, que é assim, bom, então eu não preciso fazer nada. Tá, de um lado, tu estava falando que se eu não me matar para ser santo e viver toda uma lista de santidade, eu não vou entrar nas bodas. Sim. Se você não estiver perfeito, você não vai entrar, porque só tem uma roupa adequada para o casamento, esse último casamento, essas bodas do Cordeiro, é as vestes brancas, puras. De fato, se você não viver uma vida perfeita, você não vai chegar lá. Tá, então eu tenho que me matar nesse moralismo, e eu estou aqui.
Aí Jesus vem e fala assim, tá, mas o responsável por te limpar, por purificar, por te santificar, sou eu mesmo. Eu vou fazer isso. E talvez a outra dúvida seja, tá, então eu não preciso fazer nada. Então eu posso, inclusive, avacalhar, viver uma vida qualquer. E Paulo, lá em Romanos, capítulo 5 e 6, vale a pena você ler em casa, se te chamou a atenção isso. Ele vai falar no capítulo 5 toda essa jornada da nossa compreensão sobre o pecado. E no final ele diz assim, então onde aumentou o pecado, aumentou mais ainda a graça. Porque não tem como a graça ser menor que o pecado. Porque o agente de graça e de purificação é o próprio Deus. É Jesus. Então você vai pecando e Jesus falando assim, mas meu sangue é mais forte. Eu errei, eu menti, mas meu sangue é mais forte. Porque quem está interessado em fazer você santo sou eu. Se eu depender de você, Jesus fala, eu vou ficar solteiro o resto da vida. Eu vou te purificar. Não há pecado que eu não purifique. E aí Paulo diz, bom, então onde aumentou o pecado, a graça de Deus aumentou muito mais. Versículo 1 do capítulo 6. Portanto, o que vamos dizer? Será que devemos continuar vivendo no pecado? Para que a graça de Deus aumente ainda mais? Espera aí, tu está me dizendo que se aumenta o meu pecado, a graça de Deus aumenta mais? Será que eu devo pecar ainda mais para que a graça de Deus aumente? Essa é a pergunta que Paulo acabou de fazer aqui. Ele responde no versículo 2, é claro que não. Nós já morremos para o pecado. Então, como podemos continuar vivendo nele? No fim das contas, a ação de Jesus, ela só garante a vitória. Existe uma diferença aqui entre você caminhar tentando ser santo e você ir em direção a um lugar que é garantido a vitória para nós. Hebreus 10, 14 diz assim, porque com uma única oferta, o próprio corpo, a morte dele, o sangue dele vertido, com uma única oferta, preste bem atenção à palavra aqui, Jesus, quer jogar ali? Hebreus 10, 14, com uma única oferta ele aperfeiçoou. Queria ouvir de alguém o que significa aperfeiçoou. Quem pode dizer? O que significa aperfeiçoou? Tornar-se perfeito. E qual que é o melhor sinônimo de perfeito? Perfeito. Tornar perfeito acabou. Aperfeiçoar é terminar o serviço. Jesus nos aperfeiçoou. Fomos tornados perfeitos. Para sempre. Quem? Os que... Vê o gerúndio aí? Português aqui, tá, gente? Assim como só sacrifício, ele aperfeiçoou para sempre. Os que são purificados, os que estão sendo purificados e santificados do pecado. A questão aqui é a segurança que nós temos. Nós caminhamos em direção à vitória. Nós não tentamos viver em santidade. Nós somos atraídos por essa santidade que nos é garantida porque Ele nos tornou perfeitos. Tem uma música que eu estava escutando hoje de manhã que é No Doubt About It, nenhuma dúvida, assim. E uma banda, We The Kingdom, uma banda cristã muito boa, sugiro aí, está nos nossos Spotify. E ela canta assim, eu ainda não estou onde eu devo chegar. Eu não cheguei lá ainda, eu não estou perfeito. Mas eu já estou bem longe de onde eu comecei. Alguém pode dizer amém na sua vida isso? Você percebe isso? Porque essa é a nossa jornada de santidade. Ela fala, não, ainda não, eu sei que eu não sou perfeita. Mas agora, quando eu olho para onde eu comecei, aí eu estou muito longe de lá. Porque eu estou indo para um lugar garantido. Ele nos tornou perfeitos. Devemos continuar vivendo? Lembra o que Paulo fala? No pecado para que a graça aumente ainda mais? É claro que não. Nós já morremos para o pecado. Então, como poderemos continuar vivendo nele? Com certeza, versículo 13, lá daquele de Romanos. Vocês sabem que quando fomos batizados para ficarmos unidos com Cristo Jesus, fomos batizados para ficarmos unidos também com a sua morte. Assim, quando fomos batizados, fomos sepultados com Ele, por termos morrido junto com Ele. E isso para que assim como Cristo foi ressuscitado pelo poder glorioso do Pai, assim nós vivamos em nova vida. Queridos, Jesus não nos chama para uma jornada de derrota, de erros e acertos, de tropeços tolos, numa indecisão se a gente um dia vai conseguir estar apto nessas vestes, a gente vai chegar lá, vai bater todas as metas. Não é essa crise, nós não ficamos com medo.
Nós somos chamados a uma novidade de vida. Ele assegura com a própria vida dele. Eu garanto, vocês vão chegar no fim santos, perfeitos. Eu comecei. Lembra o que Paulo fala em Filipenses? Aquele que começou a boa obra em nós, há de completá-la até o fim. Qual desculpa você tem dado? Não tem. É muito difícil, pastor, essa vida. Para terminar, eu queria te fazer uma pergunta. Você tem passado tempo, ou melhor, quanto tempo você tem passado com esse noivo? Com esse Jesus. Quando a gente fala sobre santidade, vida com Deus, e esse aparente moralismo, e agora eu estou dizendo que não, porque Ele é o agente, é Ele que faz. Eu te pergunto, você passa tempo com Ele, com o Jesus? Porque é Ele, gente. O que a gente cantou é Ele, tudo por Ele. É dobrar o joelho e passar tempo com o noivo, se preparando para o casamento. Quanto tempo você tem gasto com o maior responsável pela tua santificação? Por quem, de fato, está limpando? Ele mesmo, lembra? Ele purifica, Ele lava as nossas vestes. O final da nossa série sobre a igreja, ela aponta para a conclusão da nossa era como um todo. O tempo em que vivemos, do lado de cada eternidade, como a gente fala, do lado dessa margem do rio. Esse tempo em que vivemos agora, o final da nossa série, também aponta para o final desse tempo, dessa era. Um povo que mesmo sendo inimigos de Deus, e você se lembra do olhar que Deus tem para quem o trai, olhar severo e emocional que Deus tem, dói para Ele. Somos inimigos de Deus, éramos inimigos de Deus, fomos alcançados pela graça. E agora nós vivemos cada dia, um dia após o outro, para resplandecer a imagem de Deus, para mostrar quem é esse nosso Salvador. Seja pelo nosso testemunho dito das palavras, mas seja pela nossa vida de santidade. É assim que a gente mostra quem é o nosso Jesus, quem é o nosso Salvador. É como você vive, meu irmão. Até um dia que a gente vai chegar lá, no final do livro de Apocalipse, nesse grande casamento. Estaremos como noivas diante do altar, vestidos de branco. É garantido isso, limpos, perfeitos, santos, purificados, para nos encontrarmos com Jesus. Então a igreja viverá eternamente esse relacionamento com Ele. Eternamente junta, no novo céu e nova terra. Um lugar que ainda vai ser preparado e transformado pelo próprio Jesus, para que a gente possa viver eternamente. Essa é a nossa esperança. Quando a gente fala de série igreja, a gente não pode terminar só falando sobre o que a gente faz aqui nos domingos, e a cela, isso, e a liderança. Gente, isso aqui tudo vai passar. Vai passar, porque no fim das contas a gente está aqui se preparando e se limpando e confessando os nossos pecados e se ajudando e se discipulando e tentando ganhar mais pessoas, contar para mais pessoas sobre essa novidade que nós temos, essa boa notícia, que o rei é bom. O rei dos reis, ele não é mau, ele é bom, ele morreu por nós, e a gente vai falando isso para as pessoas, o que ele fez. Ontem o testemunho, né? Eu quero contar o que Jesus fez, a gente vai vendo os testemunhos por aí. É isso, mas um dia, isso tudo vai acabar, gente. Porque um dia a gente vai estar lá como uma noiva, apresentados, uma grande festa, um banquete, vinho bom, comida boa, tudo do bom e do melhor, perfeito, sem pecado. A gente fala sobre isso, para vivermos eternamente em alegria, em novidade de vida, num novo céu, numa nova terra, com novas funções, com uma nova rotina, com tudo. Como é que vai funcionar isso, pastor? Sei lá, mas vai ser muito bom. Jesus, ele diz lá em João 14, na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já teria dito para vocês. E eu vou preparar um lugar para vocês. Quando eu for, eu vou lá e vou preparar. E aí eu vou voltar e receber para mim mesmo, vocês. Para que agora, onde eu estiver, vocês também estejam comigo. A pergunta que fica para nós nessa manhã é: você tem se preparado para se encontrar com o noivo? Como é que está a tua expectativa para se encontrar com o noivo? Queria que você fechasse seus olhos. Queria cantar uma música que você com certeza não conhece. Então pensa sobre isso. Ora sobre isso.
nossa esperança e a luz aos que estão nas trevas, e a tua morte me fez viver. Oh, tu dás paz aos cansados e alegria às famílias, e a ti posso ver e em ti me encontrar, e tu me levas para ti, e tu deste tua vida libertando-me. Tudo que sou vai te servir. Oh, tu transborda os vazios, e os que estão no vale resgata, e ainda assim tu acalmas-me, se achega a mim em minha fraqueza, e curas minhas feridas, e a ti darei sincera adoração, e tu me levas para ti, e tu deste tua vida libertando-me. Tudo que sou vai te servir, e por ti posso compreender a santidade e viver pra te temer. Jesus, tudo tu és pra mim. A honra, a glória e o louvor a ti. A honra, a glória e o louvor a ti. E tu me levas para ti, e tu deste tua vida libertando-me. Tudo que sou vai te servir, e por ti posso compreender a santidade e viver pra te temer. Jesus, tudo tu és pra mim. Jesus, obrigado pela tua obra em nós. Obrigado por nos amar, mesmo nós sendo sujos, pecadores. Que o nosso pecado, ele sirva para mostrar a tua graça, Deus. Quão maravilhosa a graça é. Nos ajuda agora, Deus, a nos vestirmos dessa novidade de vida. Que nesse último dia aqui da nossa série, nós possamos olhar para frente, muito mais do que nas nossas reuniões ou aspectos litúrgicos, mas que a igreja tua, Deus, os discípulos aqui possam olhar para o próprio coração, para as atitudes, para a pureza. É por isso que o Senhor morreu, Deus. A gente vai cantar para o resto da vida, tudo bem, mas aqui, Deus, é a hora da gente se preparar como essa noiva. Obrigado, porque tu é esse marido, esse noivo, Deus, fiel, leal, que garante a nossa perfeição, garante a nossa purificação, Deus. Que todos nós aqui possamos sair desta manhã
convictos, Deus, não cambaleantes, não andando com crise, com dúvidas sobre a própria santidade, Deus, mas cheios de convicção, inspirados a viver uma nova vida, porque assim como morremos contigo, fomos ressuscitados para uma nova vida. O que ficou para trás, Deus, e a cada dia o que erramos fica para trás, porque estamos caminhando para certeza, para convicção. O Senhor nos assegura isso, nos assevera: eu os tornei perfeitos, Deus. Enche em nós, Deus, essa expectativa para vivermos de acordo com o que o Senhor tem para nós, na convicção, na confiança, Deus, de que chegaremos lá, Deus, nesse grande, belo banquete. Em nome de Jesus. Amém.